Olá, Thiago. Tudo bem com você? A gente teve aí uma semaninha de folga, mas voltamos aos trabalhos, tá? Nosso encontro hoje, eu vou começar com uma pergunta, né? A gente vai receber o sacramento do Crisma. Nós estamos terminando o tempo de catequese para a gente receber o sacramento do Crisma. E a pergunta que eu faço é: crismei, né? Crismei. E agora? O que eu faço? E a gente, através desse encontro, a gente vai tentar responder essa pergunta, né? Crismei, e agora? Né? Para onde eu vou? O que eu faço com esse sacramento? Qual que é o próximo passo? Então, a gente vai responder através do nosso encontro hoje, tá bom? Antes de mais nada, né? Lembrando da nossa ambientação, é importante a gente estar com o ambiente, né, adequado para fazer o nosso encontro, com a Bíblia, né, com alguma imagem ali próxima de nós, na Nossa Senhora, até um crucifixo também, se for possível, um terço, uma vela acesa, né? A ambientação é importante para a gente estar recebendo o Espírito Santo nesse momento. Então você está com a sua ambientação, está num lugarzinho bem certinho, né? Vamos começar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer ao Espírito Santo, né, por todas as graças e bênçãos que a gente vem recebendo aí no decorrer desse período que nós estamos juntos. Agradecer também a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, né? Agradecer por mais um dia termos acordado aí com esperança, né? Sempre com esperança no coração. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha nesse momento com nós, né? Participar desse encontro, nos guiar, nos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? Para que a gente escute e pratique o que a gente vai aprender hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Mãezinha, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então a pergunta é: crismei, e agora? O que eu vou fazer? Para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, a gente precisa relembrar os 7 sacramentos, né? E ali a gente divide esses 7 sacramentos, a gente divide eles em 3 grupos distintos, né? Então vamos lembrar? A gente tem o batismo, a Eucaristia, o Crisma, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, a unção dos enfermos e a confissão. Esses são os 7 sacramentos. Mas eles se dividem em 3 grupos diferentes, né? A gente tem o grupo dos sacramentos de cura. Quais são os sacramentos de cura? É o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da confissão. Estão no grupo dos sacramentos de cura. Os sacramentos de ordem, que é o sacramento de serviço, né? Que é o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Esses 2 estão nos sacramentos de serviço, né? E o batismo, a Eucaristia e o Crisma, eles fazem parte do grupo dos sacramentos da iniciação cristã. Então, como o nome do grupo já diz para nós, né? A gente está iniciando a nossa caminhada de cristão recebendo esses 3 sacramentos. Eu garanto que você já foi batizado e você já recebe a comunhão, você já recebeu o sacramento da comunhão, né? E o último sacramento da nossa iniciação cristã é o sacramento do Crisma. Então, quando a gente recebe o sacramento do Crisma, a gente não está encerrando um ciclo. Não, a gente está começando a nossa vida cristã, porque ele é um sacramento de iniciação, não é um sacramento de finalização. Então a gente está iniciando a nossa caminhada cristã.
e eu recebi o sacramento do crisma. E agora, o que eu faço? Agora nós vamos descobrir o que a gente faz após o crisma, tá bom? Pega a sua Bíblia aí, abre lá em Tiago. Tiago está lá no final da Bíblia. Eu nem marquei, não tive tempo, mas Tiago está lá no final da Bíblia, ó, depois de Hebreus, tá? Procura aí, Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 27. Vamos fazer a leitura dessa passagem rapidinho. Então é Tiago, é Cartas de São Tiago, o nome do livro, né? Mas ali em cima na Bíblia está Tiago. Você vai procurar Tiago 1, capítulo 1, né? Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 27. Tá bom? Vamos ler? Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para ficar com raiva. Porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo, e sua religião não vale nada. Religião pura e sem mancha diante de Deus nosso Pai é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Muito bem. Então, nós fizemos a leitura de Tiago, né? E o que São Tiago quer dizer para nós com esse texto? Tem alguns pontos que a gente pode refletir, né? Ele fala aqui, ó, tá vendo que ele fala que nós não devemos ser apenas um ouvinte da palavra, nós devemos praticá-la. Então, tudo que a gente aprendeu, né, no decorrer da nossa catequese, a gente deve praticar. E tudo que a Bíblia nos diz, nós também devemos praticá-la, tá? Aquele que escuta a palavra, aquele que ouve a palavra, aquele que conhece a palavra, mas ele não pratica, ele pode estar enganando o seu pai, pode estar enganando a sua mãe, pode estar enganando a comunidade que está, mas ele não engana Deus. Deus sabe de tudo e sabe do que você está fazendo. E se ele sabe que você tem conhecimento do que ele diz que é certo e o que ele diz que é errado, e você mesmo assim escolhe pelo caminho errado, isso vai ter uma consequência lá no final. Então aqui Deus fala, não engane a si mesmo, né? Como ele fala aqui na leitura, quem ouve a palavra e não a pratica, está enganando a si mesmo, porque a Deus ele não engana. Então nós devemos ser um bom ouvinte, né? E um bom praticante desta palavra. E lá no final ele fala assim, ó: religião pura e sem mancha diante de Deus nosso Pai é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se longe da corrupção do mundo. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que nós precisamos ser evangelizadores. Nós precisamos divulgar a palavra de Deus para quem precisa. O mundo, se eu não me engano, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Sabe quantas pessoas são cristãs católicas desses 7 bilhões? 3 bilhões e alguma coisa. Ou seja, apenas metade do mundo conhece Jesus. E a nossa função como batizados, como crismados, como pessoas que acabaram de receber os sacramentos da iniciação, ou seja, estão se iniciando na vida cristã, a gente precisa ser evangelizador e praticar o bem, praticar a caridade, praticar o mandamento do amor.
Então essa é a nossa função, é a nossa missão pós-crisma. A gente deve frequentar a missa, a gente deve receber a Eucaristia, mas principalmente nós devemos viver a palavra de Deus, viver os mandamentos, viver os pecados, deixar de viver os pecados capitais, né? Seguir a linha reta e direta que é a palavra de Deus. Então essa é a nossa missão pessoal e individual como cristãos. A nossa missão como cristãos, batizados e crismados, é sermos evangelizadores. Beleza, Marcão, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou evangelizar? Né? Aí, meu amigo Tiago, você vai ter que reconhecer quais são as suas virtudes, quais são os seus dons. Lembra que a gente falou sobre os dons do Espírito Santo? Ali dentro daqueles dons, você tem um que aflorece, que é mais forte, que faz mais parte da sua personalidade, né? Se você é uma pessoa mais comunicativa, ou se você é uma pessoa mais criativa, se você é uma pessoa mais pedagógica, tem a facilidade de ensinar, se você é uma pessoa mais prática, tem mais facilidade em fazer do que falar, tudo que você for fazer na sua vida, você vai estar evangelizando. Você está no mercado e tem um idoso na fila, se você deixar esse idoso passar na sua frente, você está evangelizando, você está respeitando os mais velhos, né? Você vê uma situação errada, né? Um amigo seu maltratando alguém, alguma situação errada que não condiz com o que Deus quer, e você dá uma palavra de apoio, uma advertência, né? Uma correção, você está praticando a evangelização. Então, a todo momento, a gente pode evangelizar na escola, no trabalho, na nossa casa, no nosso meio de amizade, ou seja, em todos os ambientes, a gente pode evangelizar. E essa é a nossa missão como cristão batizado, tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer de forma pessoal. E cada um tem o seu jeito de evangelizar. Um evangeliza através da palavra, outro evangeliza através de atitudes, outros evangelizam através de pensamentos. Existem várias formas de evangelizar, através do seu trabalho, né? Através de uma escrita. Existem várias formas de evangelizar. E isso faz parte de cada pessoa. Deus nos criou sua imagem e semelhança, mas ninguém é igual, né? Ninguém é igual. Eu não sou igual a você, você não é igual a sua mãe, né? Eu não sou igual a minha mãe. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem suas virtudes e cada um tem seus dons. E é usando essas virtudes e esses dons que a gente vai trabalhar em prol da evangelização. Muito bem? Agora, eu peço para você abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 41 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 41 a 47. Atos dos Apóstolos, 2, 41 a 47. A gente descobriu a nossa missão como cristão. Agora, a gente vai entender aonde nós nos encaixamos na igreja. Se a nossa missão pessoal é evangelizar, então a gente sabe que a gente deve evangelizar como pessoa. Agora a gente vai descobrir como a gente pode fazer isso também ajudando na igreja, tá? Vamos fazer a leitura? Os que acolhem a palavra de Pedro recebem o batismo, e nesse dia uniram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas.
Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Em cada dia, o Senhor acrescentava à comunidade outra pessoa que ia aceitando a salvação. Muito bem, essa leitura de Atos dos Apóstolos, ela nos remete lá no começo da Igreja Católica. Jesus tinha acabado de sofrer a sua paixão de Cristo, né? Tinha acabado de falecer na cruz, morrido por nós para salvar os nossos pecados, né? E os apóstolos continuaram a caminhada, porque Jesus falou para Pedro, não falou para Pedro? Falou para Pedro assim, ó, Pedro, tu és rocha e sobre esta rocha se erguerá a minha igreja. Não é mais ou menos isso que Jesus falou para Pedro? E é isso que Pedro estava fazendo. Mas a gente tem algumas características aqui para dar uma olhadinha nessa leitura, tá bom? Vamos lá. O que tem de semelhante nesse povo, né? Aqui a leitura fala que chegaram 3.000 pessoas e foram batizadas, né? Essas 3.000 pessoas foram batizadas. Então, na época, a iniciação cristã era o batismo. Então, a partir dali, eles eram cristãos, certo? E aí, ali, em seguida, a leitura fala que eles eram perseverantes, né? Em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Quando uma pessoa ela é perseverante, ela não desiste na primeira dificuldade. Então foi isso que a igreja fez, a igreja foi perseverante. Muito bem. E ali eles falam assim, ó, quer ver? Todos os que abraçavam a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Então a igreja ela é unida, a igreja ela é uma só. No mundo inteiro, a igreja é uma só, né? Desde lá do Vaticano, desde lá do Papa, a igreja é uma só, ela tem o mesmo formato, ela tem a mesma missão. O que diferencia uma da outra é apenas o endereço. Mas o projeto de Deus é o mesmo no mundo inteiro, tá bom? E aqui, ó, ele fala assim, ó, abraçavam a fé, eram unidos e colocavam em comum todas as coisas, né? O que é colocar em comum todas as coisas? É trabalhar em prol de uma missão. A missão da igreja é a mesma missão que a gente tem quando a gente recebe o batismo, quando a gente recebe o crisma. A missão da igreja é evangelizar, é apresentar Jesus e apresentar o caminho da verdade, da fé e do amor. Aquele que se batiza, aquele que recebe o crisma, ele se converte, ele sai, ele morre para uma vida velha e ele nasce para uma vida nova. Uma vida em Deus, uma vida em Jesus, uma vida em verdade, em fé e em amor. Muito bem. Então aqui foi as primeiras comunidades de igreja que foram se formando e aqui está sendo narrado nessa leitura, tá bom? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. O que não pode faltar na igreja? Se faltar, acaba. Você consegue pensar em alguma coisa? Faltou na igreja, a igreja acaba. A igreja, ela é formada por pessoas. Sem pessoas não existe a igreja. Sem pessoas a gente tem apenas um prédio, né? A gente tem apenas uma estrutura, mas a gente não tem a vida. O projeto de Deus gira em torno das pessoas que frequentam a igreja. E a igreja tem as suas engrenagens, né? Para cumprir a sua missão de evangelizar, ela tem as suas engrenagens. E essas engrenagens a gente chama ela de pastoral. Aqui na nossa comunidade, aqui na pastoral, na nossa comunidade São José Operário, aqui em Cornélio Procópio, a nossa paróquia, ela tem vários movimentos e pastorais que formam uma engrenagem que fazem a igreja funcionar. Só que todas essas pastorais
trabalham em prol de uma única missão. A missão de evangelizar, de apresentar Jesus, né? De converter aos que ainda não são convertidos. Só que tem vários, né? São várias as pastorais que existem na igreja. Eu vou citar algumas das que tem. Se eu falar todas aqui, vamos levar muito tempo. Mas a gente tem a pastoral do dízimo, a pastoral da catequese, a pastoral familiar, pastoral da criança, pastoral do batismo, pastoral litúrgica, pastoral do canto, pastoral do jovem, pastoral dos ministros, pastoral dos coroinhas e acólitos, e assim por diante. Tem o movimento do cursílio, tem o movimento das mães intercessoras, tem o terço dos homens, a gente tem também o apostolado de Maria. Isso tudo são pequenos grupos, né? São pequenos grupos que desenvolvem trabalho dentro da igreja para que a sua missão, que é de evangelizar, apresentar a Jesus a toda a população, seja concretizada. E toda essa engrenagem ela é formada por pessoas. Beleza, Marcão, mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, Tiago. Você, eu e os nossos colegas que estão se crismando junto com nós, a nossa turma. A gente tem tudo a ver com esse movimento. Sabe por quê? Porque a igreja sem pessoas não é nada. E o futuro da nossa igreja são os novos crismandos, são vocês. Eu vou ler um textinho para você, aqui do nosso livrinho, e é a abertura da página do capítulo 2, que se chama Vivência Pastoral. Olha o que esse textinho fala para nós. Primeiro, uma passagem bíblica. Ela diz assim, e vós também, como pedras vivas, tornai-vos um edifício espiritual e um sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais aceitos por Deus através de Jesus. E olha o que diz embaixo. Cada um de nós é uma peça, um tijolo da igreja. E como tal, cada ação, cada atitude, cada gesto que fazemos na igreja vai integrando todo o trabalho pastoral dela, bem como nos integrando uns aos outros como pessoa, de maneira que nossas ações, mesmo que sejam diferentes, promovam a unidade em toda a igreja. Isso é o capítulo de apresentação do nosso livro sobre o que a gente está falando. Então vamos lá, vamos recapitular, tá? A gente leu uma leitura de Tiago, e essa leitura de Tiago apresentava a nossa missão individual. Qual era a nossa missão individual? Evangelizar através do amor, da caridade e de nossas ações e atitudes. Então a gente deve não só ser ouvinte da palavra, mas ser praticante da palavra. Para quê? Para evangelizar, apresentar Jesus aos que ainda não o conhecem. Então essa é a nossa missão individual. Mas você viu que engraçado? Que essa missão individual que é nossa também é a missão coletiva da igreja. A gente diz coletiva porque existe muita igreja no mundo. Mas a igreja, ela é ela é uma só. E essa igreja que é uma só, a gente fala que ela é uma só porque ela existe apenas para um propósito, é apenas uma missão da igreja. A missão da igreja é a mesma que a nossa, é evangelizar através do amor, da caridade e da fé, com nossas atitudes, com nossas palavras. E a igreja ela é formada por pessoas, certo? E é as pessoas que formam as engrenagens, as pastorais, que fazem cumprir essa missão da igreja, né? Que Jesus deu para a igreja, que era apresentar e divulgar a boa nova, que era ele. Então isso é a nossa missão e a missão da igreja. Muito bem. E aonde eu me encaixo nessa situação, Marcão? Você, através do seu modo de evangelizar, através do seu modo de praticar a palavra, você também é útil dentro da igreja. Você fazendo isso sozinho, você é um grãozinho
de areia nessa longa imensidão que existe de praia no Brasil, fazendo uma analogia. Você é apenas um grãozinho. Agora, quando você trabalha dentro da igreja, a igreja ela é muito grande e esse pequeno grãozinho ele vai se tornar muito maior. A sua missão vai se tornar mais fácil trabalhando dentro da igreja. Você vai conseguir atingir mais pessoas. E a união, como diz o nosso texto de Atos dos Apóstolos, a união daquela comunidade fez com que ela ficasse mais forte e cumprisse a missão de evangelizar. Então essa é a nossa missão como cristão. É evangelizar ambientes e ajudar a Igreja Católica a cumprir a missão de evangelizar também. Tá, Marcão, mas como que eu ajudo a igreja? Muito bem. Lembra que a gente falou dos seus dons, né? Das suas virtudes, da sua forma de evangelizar? É esses dons, essas virtudes e essa forma de evangelizar que você vai procurar uma pastoral útil, que seja de utilidade da nossa missão, para que você comece a trabalhar. Eu, por exemplo, hoje eu faço parte da pastoral da catequese, né? Eu trabalho com catequese, eu evangelizo através da catequese. Uma outra forma de evangelizar também. Você é um jovem, procure a pastoral do jovem que existe aí em Curitiba, existe em todas as paróquias, deve ter grupo de jovens. E esses grupos de jovens falam de Deus, né? E fazem atos concretos também para evangelizar, né? Eles saem, eles fazem o churrasquinho deles, né? Eles fazem a festa deles, mas é uma amizade em cima da vida cristã, é uma amizade correta, né? É uma amizade certa, é uma amizade boa. Procure uma pastoral do jovem para você se integrar, conheçam pessoas da igreja. Você seguindo o seu caminho e ao seu redor também tendo pessoas, né, com esse mesmo propósito, você vai muito longe. Eu, por exemplo, trabalho na pastoral da catequese, eu trabalho na pastoral do dízimo aqui da paróquia, eu ajudo, né, na parte do dízimo, eu ajudo também lá na pastoral da liturgia, né? A gente faz leitura na Bíblia, a gente faz leituras na missa, a gente faz abertura de missa. Tudo isso é uma maneira de evangelizar. Então você precisa procurar entender qual é o seu dom, qual é a sua virtude, qual é a sua forma de evangelizar. Fazer isso quando você está sozinho nos seus ambientes, na sua escola, no seu trabalho, quando você tiver o trabalho, na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, né? Com seus avós, com seus tios, no seu círculo de amizade. A todo momento nós podemos evangelizar. Mas principalmente a gente deve evangelizar com a igreja, com a comunidade. Se a gente evangelizar sozinho, nós ficamos muito pequenininhos. Nós fazemos o nosso trabalho, mas a gente fica muito pequenininho. Se a gente for para a igreja, a união faz a força. Quanto mais gente trabalhando, maior o resultado. Então, quando a gente trabalha na igreja em prol dessa missão da igreja que é evangelizar, a gente vai conseguir atingir muito mais pessoas. E a gente vai cada vez ficar mais forte. Tá bom? Era isso que eu queria dizer. Beijo no coração. Até o próximo encontro.